Câmara do Rio de Janeiro julga pedido de cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro. STF aprova a medida que beneficia políticos condenados por improbidade, que ainda cabe recurso. Grupo espanhol ganha concessão para operar o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Aplicativos vendem produtos perto do vencimento com descontos de até 70%. Vendas nos shoppings cresceram quase 40% no segundo trimestre. Pesquisadores descobrem molécula no sangue que pode indicar tendência da pessoa a desenvolver diabetes. Secretário-geral da ONU vai à Ucrânia por causa do risco de um grave acidente na maior usina nuclear do país. E mais de 50 mil baleias belugas migram das águas abertas do Oceano Ártico para um refúgio no Canadá. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A concessão de 15 aeroportos foi leiloada hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Entre eles, o aeroporto de Congonhas, que nesse lote é considerado a joia da coroa. Com isso, mais de 90% do tráfego aéreo do país estão nas mãos de empresas privadas. O aeroporto de Congonhas foi arrematado pela empresa espanhola Aena Desarrollo, junto com outros 10 terminais aeroportuários localizados no Pará, Minas Gerais e Mato Grosso, por 2,450 bilhões de reais. A única empresa a dar um lance pelo bloco vai pagar um ágio de mais de 230% sobre o lance mínimo, que era de 740 milhões. O leilão foi realizado na B3 Bolsa de Valores, em São Paulo. No total, 15 aeroportos foram leiloados nesta, que é a 7ª rodada do programa de concessões de aeroportos. Estes terminais estão localizados em 6 estados e foram divididos em 3 blocos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, esses terminais são responsáveis pelo tráfego de cerca de 16% dos passageiros do país, o que corresponde a 30 milhões de pessoas por ano. No Bloco Norte 2, a disputa foi acirrada entre 2 grupos. Os lances iniciais começaram em 65 milhões e terminaram em 125 milhões. Queria agradecer a todos e dizer para a população do Pará, de Macapá, que pode ter certeza que vão contar com uma ótima infraestrutura, com os melhores serviços que poderão ser fornecidos no curto prazo de tempo nesse novo contrato. Já no bloco Aviação Geral, que inclui Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e Campo de Marte, em São Paulo, o vencedor foi o fundo XP Infra, que apresentou oferta única de 141 milhões. E o nosso compromisso aqui pelos próximos 30 anos é prestar, sem dúvidas, um serviço de qualidade, eficiência operacional, e a gente vai trazer bastante renda e geração de emprego com todos os investimentos que a gente vai fazer aqui em São Paulo, no Campo de Marte, e também no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Os contratos serão assinados depois que o leilão for homologado pelo governo federal. Ao final do leilão, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que o interesse dos investidores demonstra o potencial econômico do país e destacou a relevância de grupos distintos na gestão dos aeroportos. Para nós é muito importante ter essa diversidade, essa pluralidade no número de operadores de infraestrutura aeroportuária no país. Isso dá uma segurança para nós do governo de termos players, termos operadores de ponta, de grande importância internacional. Já o diretor da ANAC destacou que os valores pagos pelas empresas nas outorgas dos 15 aeroportos serão investidos em infraestrutura em terminais de menor porte no país. A gente fala muito de Congonhas, fala muito do valor da outorga, da joia da coroa, o ágio é tanto, o valor da outorga. Mas tem muito mais coisa por trás disso e é importante nesse momento aqui compartilhar com vocês, e sei que vocês acompanham e sabem disso, mas é importante ressaltar. A ação de vocês, os lances que aqui estão, eles vão além da estratégia de cuidar especificamente desses aeroportos e de fazer os investimentos que são muito importantes nos aeroportos desses blocos. Passa por uma estratégia de conectar o país e esse dinheiro
por meio do Ministério da Infraestrutura, volta em novos investimentos para tantos outros aeroportos. Os aviões elétricos passaram a ser a principal alternativa das companhias de aviação para diminuir o impacto ambiental causado pela emissão de gases poluentes durante o voo. Em busca de um futuro mais sustentável, diversas empresas de aviação estão procurando algumas opções mais limpas para cruzar o céu, deixando de lado as aeronaves atuais que consomem milhares de litros de gasolina em apenas um voo. Para você ter uma ideia, um avião com 300 passageiros a bordo gasta no mínimo 45 mil litros de combustível para realizar uma viagem entre São Paulo e Nova York. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos estima que quase 3% dos gases poluentes da atmosfera vêm da aviação civil. Para diminuir essa poluição, diversos estudos apontaram que uma aeronave movida a bateria recarregada com fontes de energia renovável produz 90% a menos poluições do que as aeronaves que usam combustível convencionais, como o querosene de aviação. Mas, por enquanto, a opção por modelos elétricos não é uma alternativa viável de transporte aéreo, pelo fato das baterias atuais não suportarem a carga de energia necessária para alimentar as turbinas e hélices de grandes aviões por muito tempo. Mesmo assim, já existem empresas no mercado empenhadas no desenvolvimento dessa tecnologia para permitir que os passageiros embarquem nesse tipo de avião até o final dessa década. Uma empresa norte-americana, por exemplo, espera entregar o primeiro modelo elétrico para voos comerciais em 2026. A futura aeronave terá capacidade para transportar até 19 pessoas e realizar um trajeto de 400 quilômetros. O projeto prevê também reduzir em 75% os custos com combustível e em 50% os gastos com manutenção. Apesar das projeções, especialistas alertam que uma aeronave com motor de combustão precisa ter uma capacidade extra de combustível para permanecer no ar por até 30 minutos, além do que está programado no plano de voo. O Hospital AC Camargo, que é referência no tratamento de câncer, vai continuar atendendo os pacientes do SUS em São Paulo. Anteontem foi anunciado que o serviço não seria prestado a partir do dia 9 de dezembro, porque a tabela do Sistema Único de Saúde previa o pagamento de apenas R$ 10 por consulta prestada pelos médicos. Hoje, a Prefeitura e o governo do estado fecharam um acordo para repassar mais verbas e manter o serviço ao público. O Brasil ultrapassou a Alemanha e agora é o terceiro país com o maior número de casos de varíola dos macacos. Segundo o Ministério da Saúde, já foram confirmados 3.359 diagnósticos da doença. O país ultrapassa a Alemanha, que registra 3.213 casos. No Brasil, há outros 4.090 pacientes com suspeita da doença. À frente do ranking brasileiro estão os Estados Unidos com 13.517 diagnósticos e a Espanha, que tem 5.968 casos. O primeiro caso no Brasil foi registrado algumas semanas após todos esses países em 8 de junho. O surto começou no início de maio, com pacientes no Reino Unido e na Espanha. O rápido avanço da doença no Brasil foi descrito novamente como preocupante pela Organização Mundial da Saúde. São Paulo é o estado com maior número de casos, 2.274. Em seguida aparecem Rio de Janeiro, com 389, e Minas Gerais, com 155. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Genebra descobriu que uma molécula que pode ser identificada em um simples exame de sangue pode detectar um quadro de diabetes antes mesmo de aparecerem os sintomas. Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes, 15.700.000 brasileiros viviam com a doença em 2021. Projeções apontam que até 2030, esse número deve subir para 19.200.000. A doença é silenciosa e não tem cura. Por isso, o diagnóstico é muito importante para controlar o diabetes. Os pesquisadores suíços alertam que se a doença for identificada no estágio anterior, chamado de pré-diabetes, o quadro pode ser revertido. E foi nesse estágio que eles focaram.
O primeiro passo foi analisar milhares de moléculas em camundongos saudáveis, pré-diabéticos e diabéticos. Os cientistas descobriram, então, o 1,5-anidroglucitol, uma pequena molécula cuja diminuição no sangue indicaria uma deficiência em células beta. Após os bons resultados com camundongos, a equipe passou para o próximo passo, determinar a relevância em humanos. Eles compararam o nível de 1,5-anidroglucitol de pacientes com diabetes e pacientes saudáveis. Os cientistas acreditam que a descoberta abre novos caminhos para a prevenção da doença, particularmente em pessoas em risco. E veja a seguir, sinal do 5G vai chegar a mais 4 capitais brasileiras a partir de segunda-feira. E ainda, aplicativos vendem produtos perto do vencimento com descontos de até 70%. Enquanto algumas pessoas deixam de comprar comida por falta de dinheiro, muitos alimentos são desperdiçados por estabelecimentos porque estão próximo do vencimento ou porque o aspecto não é muito bom. Para tentar resolver esse problema, alguns aplicativos vendem esses produtos com grandes descontos. Ótima opção para quem quer economizar. Quem nunca ouviu falar da famosa xepa? Aquele finalzinho de feira com produtos não tão bonitos, porém com praticamente os mesmos valores nutricionais que o restante, como garante o especialista. A exposição que acontece ali durante a feira, durante a apresentação do alimento para venda, não é suficiente para reduzir a níveis significativos os nutrientes. Então a gente pode afirmar que sim, os alimentos do final da feira têm os mesmos valores nutricionais. Mas pela estética, esses alimentos são muitas vezes desprezados e acabam vendidos com desconto. Uma palavrinha que tem chamado cada vez mais atenção. E é por isso que o que antes se restringia às feiras livres, agora migrou para outros estabelecimentos. Hoje em dia, a xepa é virtual e oferece bem mais do que frutas, verduras e legumes. Aqui neste marketplace, por exemplo, a ideia é vender todos os produtos de mercados, empórios, restaurantes e até padarias que estão próximos da data de validade, com descontos bem generosos. E aí, além de economizar, o consumidor ainda colabora para reduzir o desperdício de comida. Segundo um levantamento da ONU, o Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos por ano. E o CEO da plataforma digital diz que o objetivo do negócio ainda vai além. E a gente tem como resultado um baita equilíbrio sustentável em vários sentidos, né? Não só a questão da fome, mas também a questão de gás carbônico. Neumann lembra que a degradação de alimentos emite gases até 300 vezes mais nocivos à camada de ozônio. 3 refeições desperdiçadas, por exemplo, equivalem à mesma quantidade de emissão de gás carbônico de um carro em movimento por um dia todo, a fabricação de uma camiseta de algodão ou quase 50 quilômetros de voo de uma aeronave. Toda a necessidade da indústria, do varejo, de todos regularem o carbono, né, neutralizarem o carbono negativo que emitem, a gente contribui muito, porque uma vez que esses itens que iam para o lixo, iam para a caçamba, eles começam a ir para o mercado, esse carbono gerado negativo, ele realmente começa a ser neutralizado dentro da cadeia inteira. A redução de desperdício nos estabelecimentos conveniados com a plataforma é bem significativa. Então, cada um deles a gente tem números diferentes, mas no geral a gente passa aí dos 50% hoje e tendemos a chegar em 70% rapidamente. O meio ambiente agradece e o bolso do cliente também, já que, segundo o CEO, no mercado online os produtos são vendidos com no mínimo 50% de desconto e todo mundo sai ganhando, tanto o consumidor quanto a loja. A única questão é que tem gente que tem receio de consumir alimentos que estão perto da data de validade. Quando nós falamos de alimentos industrializados, nós falamos de alimentos que possuem a adição dos aditivos alimentares.
conservadores, estabilizadores, acidificantes, acidulantes, uma série de substâncias que servem para garantir, para preservar a sanidade do alimento. Então, nos alimentos industrializados, a gente tem uma segurança maior naquilo que se refere à sanidade do alimento. Mas isso não significa que os alimentos industrializados são saudáveis ou, enfim, que as pessoas devam preferir eles. Mas dá para consumir até o dia do vencimento sem problema algum. Já depois, a recomendação do especialista é não ingerir. Isso não significa que quando passar a data de validade, ele automaticamente está impróprio para consumo. Significa que quando passar a data de validade, a empresa fabricante não terá mais responsabilidade sobre o produto fabricado. Agora, quando se trata de alimentos para consumo imediato, como os vendidos em restaurantes, lanchonetes e padarias, os cuidados devem ser maiores. Porque quando eu preparo o alimento, eu acabo submetendo ele ou eu acabo colocando esse alimento possível de ser contaminado. Então, por exemplo, um arroz cru, ele tem uma deterioração, ele tem uma contaminação de micro-organismo muito menor do que terá o arroz pronto para consumo. Por quê? Porque o alimento, quando ele está pronto para consumo, ele não está somente apto para meu consumo. Ele também estará mais, vamos dizer assim, disponível para os micro-organismos. O nutricionista esportivo pontua que há alimentos válidos até 2 horas, 3, 6 horas. Cada um tem seu prazo. Depois surge o risco de intoxicação alimentar. Mas Diogo diz que não é preciso ter medo. A legislação brasileira que cuida da saúde do povo brasileiro, ela é muito bem estabelecida, ela foi muito bem desenhada, sabe? Então, a vigilância sanitária, ela tem dentro ali dos requisitos para permitir o funcionamento de um estabelecimento ali produtor de alimento, ela tem esses cuidados, que é investigar como o estabelecimento age em relação ao armazenamento, à produção, aos cuidados depois da produção. Então, se o restaurante tiver alvará de funcionamento, se a padaria tiver ali algum indício de que sofreu fiscalização, passou por fiscalização, a gente pode assumir a ideia de que aquele estabelecimento age em acordo com a legislação e assim o consumidor pode estar seguro. Com essa segurança, dá para gastar menos, comer bem e ainda preservar o meio ambiente. É uma equação que é bem bonita de se viver, assim, tá dentro disso e tá compartilhando e conversando, e as próprias pessoas que trabalham conosco super engajadas, né? Você vê aí uma geração nova que já nasce olhando para isso naturalmente, né? É muito bonito de ver. Acompanhando o cenário no exterior, o dólar fechou em leve alta nesta quinta-feira, com investidores digerindo a ata da última reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana subiu 0,08%, sendo vendida a R$ 5,17. E a Bolsa de Valores registrou alta de 0,09%, com 113.812 pontos. Mais 4 capitais vão receber o sinal da tecnologia 5G da internet na próxima segunda-feira. Florianópolis, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Vitória, no Espírito Santo e Palmas, no Tocantins. Mas, por falta de filtros para evitar possíveis interferências em sinais de TV, a Agência Nacional de Telecomunicações vai prorrogar para 27 de novembro a chegada do 5G em 15 capitais: Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, Teresina, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Manaus e Belém. Quem foi aprovado no segundo semestre no FIES, o financiamento estudantil, deve completar a ficha de inscrição do programa até amanhã. O FIES é um programa que foi criado em 1999 pelo MEC, Ministério da Educação, com o objetivo de oferecer um financiamento estudantil aos universitários que estivessem realizando um curso em uma das faculdades privadas cadastradas no sistema do FIES. Diferente do ProUni, o FIES não oferece bolsas de estudo, e sim um financiamento. Após o término da graduação, o candidato deverá quitar a sua dívida em parcelas proporcionais à sua renda. E o resultado do segundo semestre foi divulgado e os alunos pré-selecionados devem complementar a inscrição. O prazo para a complementação de inscrições do FIES agora desse segundo semestre de 2022, ele iniciou dia 17 de agosto e vai até dia 19 de agosto. Então, são 3 dias que o estudante tem para entrar na plataforma, fazer a complementação da inscrição e trazer a documentação para a instituição.
Quem não passar nessa primeira chamada concorrerá automaticamente a uma vaga na lista de espera. Dia 22 de agosto até o dia 22 de setembro, o FIES trabalha com a lista de espera, que é onde os candidatos serão convocados através dessa lista de espera. Além da nota do Enem, o sistema do FIES também considera a seguinte ordem de prioridade ao selecionar os alunos aprovados. Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e que nunca tenham se vinculado ao FIES. Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil, mas com todas as dívidas pagas. Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo programa. E candidatos que tenham concluído o ensino superior por meio do FIES com todas as dívidas pagas. Quem ainda tiver débitos no programa não pode se inscrever. O aluno poderá pagar o financiamento enquanto realiza a graduação. Contudo, será pago apenas o valor referente ao estabelecido no contrato. O governo federal reduziu a alíquota de importação de itens de proteção de motociclistas e mais 6 produtos. As novas taxas de até 4% entram em vigor a partir de setembro. O Ministério da Economia anunciou a redução dos impostos de importação de 7 itens para o Brasil. A decisão é resultado da reunião realizada pela Câmara de Comércio Exterior. Entre os produtos na pauta de importação estão airbags para proteção de motociclistas, proteínas do soro do leite e complementos alimentares. Estes itens vão ser incluídos na LETEC, a lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. Com essa inclusão, as tarifas de importação dos itens, que variam de 11,2% a 35%, de complementos alimentares, concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas, além de coletes e jaquetas impermeáveis para proteção de motociclistas, vão ter a alíquota zerada ou reduzidas a 4% a partir do próximo dia 1º de setembro. E veja a seguir, STF aprova medida que beneficia políticos condenados por improbidade, que ainda podem recorrer. E ainda, secretário-geral da ONU vai à Ucrânia por causa do risco de um grave acidente na maior usina nuclear do país. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que a nova lei de improbidade não vale para casos já concluídos. A medida beneficia os políticos que foram condenados, mas que ainda podem recorrer. A repórter Jaqueline Fonseca tem mais detalhes. O STF fixou, para começar, a tese de que é necessário comprovar dolo, ou seja, que houve a intenção de cometer o crime, para que seja aplicada a lei de improbidade administrativa alterada no ano passado. São processos em que o político é acusado de má conduta, desvio de função e até processos administrativos. Muitas destas denúncias são confundidas com corrupção. Os processos serão analisados caso a caso e a medida não se aplica àqueles que foram condenados antes da vigência do novo texto. Para os novos casos, a nova lei será aplicada aos atos de improbidade administrativa culposos, praticados enquanto valia a legislação anterior, mas que ainda não tenham transitado em julgado, ou seja, que ainda caiba recurso. Nesses casos, o juiz vai ser responsável por analisar o dolo do acusado. O novo regime prescricional previsto na nova lei de improbidade administrativa também não retroage, assim como a própria lei. Esse julgamento tratava do recurso de uma advogada que teria causado prejuízo ao INSS por negligência. No caso dela, o STF aceitou o recurso, mas o caso tem repercussão geral. Ou seja, o entendimento nesta ação valerá para casos semelhantes. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter públicos os dados dos candidatos, incluindo informações pessoais, certidões e bens. Deverão ficar ocultos apenas o endereço, e-mail e telefones pessoais. O colegiado também decidiu pela declaração de bens, que deve ser feita de forma pública e não impôs um prazo para que esses dados fiquem públicos na plataforma da Justiça Eleitoral. A medida está em processo administrativo, que trata da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no processo de registro de candidaturas. A Corte havia suspendido neste ano a divulgação de parte das informações
como endereço de imóveis, modelo de veículos e detalhes sobre empresas registrados em nome dos candidatos por medida de segurança. Porém, a análise do tema voltou com o julgamento de um pedido apresentado em 2020. Está sendo votado agora na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro o processo em que o vereador Gabriel Monteiro é julgado por quebra de decoro. Gabriel Monteiro foi investigado no Conselho de Ética da Câmara por assédio sexual e estupro de vulnerável. Além disso, ex-funcionários do vereador relataram episódios de assédio moral e sexual, agressões físicas e afirmaram que alguns de seus vídeos postados em redes sociais foram forjados. As apurações tiveram início em março, quando 3 mulheres denunciaram o vereador por violência. Já no mês de maio, ele passou a ser réu depois que a Justiça aceitou a denúncia feita em abril pelo Ministério Público por uma filmagem feita por ele de relações sexuais com uma menor de idade, o que é crime previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele também foi denunciado por importunação sexual pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no mês de junho e, desde julho, se tornou réu nesse processo. Em nota, a defesa do vereador Gabriel Monteiro afirmou que vai continuar firme no caso e que fará questão de demonstrar alguns indícios que provam a inocência do parlamentar, além de trazer a público a existência de um grupo de interessados em manchar sua reputação. E acaba de sair a sentença na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Gabriel Monteiro é cassado na Câmara do Rio e a votação foi a seguinte: 48 votos sim e apenas 2 vereadores votaram contra a cassação, mas Gabriel Monteiro acaba de perder o mandato como vereador da cidade do Rio de Janeiro. A Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para curso gratuito de português para refugiados, imigrantes e portadores de visto humanitário que moram no município. Chegar em um país desconhecido em busca de uma melhor condição de vida ou por outros diversos motivos não é uma tarefa fácil. Não conhecer completamente o idioma é, sem dúvida, uma das maiores barreiras. Para quem chega em nosso país, o curso de português é uma etapa essencial para que consigam, por meio da aprendizagem do idioma, criar laços com a comunidade de acolhida e garantir uma inserção econômica no lugar que desejam ficar. O Centro de Formação da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, está com inscrições abertas para o curso presencial de português para estrangeiros. É destinado aos refugiados, imigrantes e portadores de visto humanitário. A importância é que a comunicação, para eles, é muito difícil, então é uma forma de acolhimento. Esse curso é um curso de acolhimento para que eles possam conseguir passar numa entrevista de emprego, para ir ao supermercado, ir à loja, se comunicar com seus vizinhos, né? Porque não falar o idioma do local em que reside é um impedimento para qualquer relacionamento. Serão ofertadas 2 turmas, nível iniciante. A turma 1, com aulas às segundas-feiras, das 18 às 21 horas, na Escola Clori Benedetti, no Jardim Jockey Club. A turma 2, com aulas aos sábados, das 14 às 17 horas, na FADIR, Faculdade de Direito e Relações Internacionais, no Jardim da Figueira. As aulas terão início a partir de 3 de setembro e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário online. É um módulo de acolhimento, é um módulo único, tem duração de 4 meses. Começa agora em setembro, as matrículas já estão abertas, as matrículas são feitas online no site da UFGD e as aulas vão ter início em setembro. Dia 3 de setembro começam as turmas de sábado e dia 5 de setembro as turmas que acontecerão às segundas-feiras. Tem algum custo? Não, o curso é gratuito. São 30 vagas em cada turma, né? São 30 vagas na turma de sábado e 30 vagas na turma de segunda-feira. Tem que ter 14 anos ou mais, não é para criança, é para pessoas jovens e adultos. Tem que morar na cidade de Dourados e tem que ser refugiado, né? Ou imigrante portador de visto humanitário. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail ou pelo telefone 3410-2890. 7 escritórios de organizações não governamentais palestinas foram fechados em operações do exército israelense nesta quinta-feira. Os grupos são considerados terroristas por Israel.
O governo de Israel tinha anunciado em outubro a inclusão na lista do que considera organizações terroristas 6 grupos palestinos que estariam vinculados à Frente Popular para a Libertação da Palestina. A decisão foi criticada por grupos de defesa dos direitos humanos. As operações desta quinta se concentraram em Ramallah, sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967. A medida inclui 6 ONGs classificadas por Israel como terroristas em 2021 e a organização Health Work Committees, que o país também considera vinculada à FPLP, movimento marxista palestino que tem um braço armado menor que os grupos islamitas Hamas ou Jihad Islâmica. As ONGs negam vínculos com a Frente Palestina. No mês passado, 9 países, entre eles França e Alemanha, anunciaram que desejavam seguir cooperando com as 6 organizações por falta de provas. Hussein al-Sheikh, um dos líderes da Autoridade Palestina, denunciou a ação israelense como uma tentativa de silenciar a voz da verdade e da justiça. Os Estados Unidos e Taiwan anunciaram hoje que estão prontos para começar negociações comerciais em meio à crescente tensão com a China. As primeiras reuniões estão previstas para setembro. As negociações comerciais entre Estados Unidos e Taiwan vão incluir formas de facilitar acordos, comércio digital e padrões de combate à corrupção. Taiwan produz mais da metade dos semicondutores do mundo, um dos principais interesses dos Estados Unidos. O avanço das tratativas incomodou a China, que considera a ilha como parte de seu território e disse que vai tomar medidas para defender sua soberania. O governo do presidente chinês Xi Jinping criticou as negociações e disse que elas são uma violação da posição de Pequim de que Taiwan não tem direito a negociar diretamente com outros países. E alertou Washington para não encorajar a ilha a tentar tornar sua independência permanente, algo que a China diz que seria uma declaração de guerra. Como demonstração de força, hoje já fez novos exercícios militares perto de Taiwan. 51 jatos chineses, 6 navios foram vistos na região. O governo autônomo de Taiwan também fez exercícios militares hoje e exibiu seu armamento antiaéreo mais poderoso. Caso consiga permissão para exportar mais para os Estados Unidos, Taiwan pode se afastar da China e diminuir os esforços de Pequim de usar seu status de maior parceiro comercial da ilha para influenciar o país politicamente. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está na Ucrânia para discutir com o presidente Volodymyr Zelensky a segurança na maior usina nuclear na Europa, que está sendo bombardeada há meses. O governo da Ucrânia diz que o país deve se mobilizar para todos os cenários e que é impossível garantir a segurança da usina enquanto ela for ocupada pelas tropas de Moscou. Os dois lados trocam acusações pelos ataques à usina. Moscou alerta que, no caso de um desastre na fábrica, o material radioativo poderia chegar até a Alemanha, que fica a 2.000 quilômetros de distância, e ainda acusou a Ucrânia de planejar um ato de provocação durante a visita do secretário-geral da ONU. Antônio Guterres se reuniu hoje com Volodymyr Zelensky e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, na cidade de Lviv, no extremo oeste da Ucrânia. Enquanto isso, a Rússia bombardeou Kharkiv horas antes da reunião. Pelo menos 7 pessoas morreram e 16 ficaram feridas pelo impacto do míssil. Durante o encontro com o secretário da ONU, o presidente Volodymyr Zelensky descartou qualquer acordo de paz com a Rússia, sem a retirada das tropas russas que invadiram a Ucrânia há mais de 6 meses. Outro tema debatido no encontro foi a crise mundial de grãos instaurada pelo conflito no leste europeu. Guterres prometeu que a ONU tentaria intensificar as exportações de grãos ucranianos antes da chegada do inverno no hemisfério norte, porque são cruciais para o abastecimento de alimentos de muitos países africanos. E veja a seguir, vendas nos shoppings cresceram quase 40% no segundo trimestre. E veja também, mais de 50.000 baleias belugas migram das águas abertas do Oceano Ártico para um refúgio no Canadá.
As vendas nos shopping centers cresceram no segundo trimestre do ano. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira do Setor. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O setor de shopping centers registrou alta de pouco mais de 38% nas vendas no segundo trimestre de 2022. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa da Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers, mostra que os brasileiros gastaram em média R$ 126 em produtos e serviços nos shoppings entre abril e junho deste ano, que é praticamente aí o mesmo valor que foi gasto no trimestre anterior. Agora, com relação ao fluxo de pessoas nos shoppings, neste segundo trimestre, houve aumento de quase 59% ante o mesmo intervalo de 2021. Pelos números, a Abrace avalia que o segmento não está apenas se recuperando dos danos causados ao longo da pandemia da Covid-19, mas está realmente numa fase de avanço, com expectativa de crescimento ainda maior neste segundo semestre, principalmente por causa das datas comemorativas, como o Dia dos Pais, que acabou de acontecer, o Dia das Crianças em outubro, a Black Friday em novembro e em dezembro, o Natal. Uma pesquisa mostrou que 77% dos brasileiros afirmaram que já desinstalaram aplicativos dos celulares e computadores. Isso por causa do medo e preocupação com a privacidade dos próprios dados pessoais. De alguns anos para cá, os smartphones passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Mensagens, contas bancárias, redes sociais ficam armazenadas em aparelhos celulares espalhados pelo mundo todo. Mas toda a praticidade também leva a uma série de desconfianças com os dados pessoais. Segundo os dados da pesquisa, 69% dos entrevistados já deixaram de visitar uma página na internet por medo de terem os dados roubados por hackers. Já 56% apontaram que deixaram de utilizar algum serviço ou plataforma na web com medo de terem sua privacidade invadida. Outros 45% deixaram de comprar um aparelho eletrônico com receio de que alguém pudesse acessar seus dados. O levantamento foi realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e contou com mais de 2.600 participantes. Praticamente metade disse ser muito preocupada com o que os órgãos públicos podem fazer com os documentos. Esses dados ligaram um alerta para os desenvolvedores da pesquisa, que não esperavam receber tantos relatos de preocupação com a privacidade. Agora o Instituto vai aprofundar os estudos para conseguir entender quais são exatamente os principais receios da população. Nos últimos anos, o vazamento de dados tem atingido órgãos públicos importantes, como o Ministério da Saúde e o Banco Central. Em janeiro de 2021, mais de 223 milhões de números de CPF, incluindo de pessoas já falecidas, foram vazados, aumentando ainda mais a preocupação das pessoas. Os consumidores que foram ao supermercado nos últimos meses acompanharam a alta dos preços do leite e produtos derivados. A expectativa agora é de uma queda para o mês de setembro. Veja essa e outras notícias em um giro pelo Brasil e o mundo. Nas negociações entre produtores de laticínios e canais de distribuição, o preço do leite UHT registrou queda acumulada de 17,3% e o da mussarela de 10,8% da primeira quinzena de julho ao mesmo período em agosto. Essa é a maior queda acumulada nas últimas semanas. Os dados cedidos são do monitoramento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em parceria com a Organização das Cooperativas Brasileiras. O movimento de alta nos preços de produção dos laticínios, visto mais intensamente na primeira quinzena de julho, vem enfraquecendo. As produtoras vêm enfrentando o pico da entre-safra, período que tradicionalmente não tem condições climáticas favoráveis para produzir.
Um levantamento divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, referente ao mês de maio, informou que em 2022, a oferta interna de energia deverá crescer menos que o consumo final de energia nos setores econômicos. Segundo o boletim, isso ocorrerá devido à redução das perdas de energia na geração termoelétrica, decorrente da recuperação da geração hidráulica, após apresentar recuo de 8,5% em 2021. Dessa forma, a expectativa é que este ano as fontes renováveis aumentem sua participação na matriz elétrica. A estimativa projetada pelo Ministério de Minas e Energia é que a oferta interna de energia aumente em 1,3% e 46,4% de fontes renováveis em relação a 2021. Na Conferência Mundial de Robôs anual, em Pequim, além de dezenas de cybercães dançantes, o destaque é de um braço robótico construído para coletar amostras humanas para a triagem de Covid-19, que pode economizar bastante mão de obra e reduzir a intensidade de trabalho. Além de ser mais preciso e seguro, ele pode encontrar com precisão a boca das pessoas e tocar a garganta com muita suavidade e rapidez com seu sistema de detecção de pressão. Atualmente, ele tem sido usado em várias áreas em Xangai. O bilionário britânico Jim Ratcliffe está interessado em comprar uma parte do clube de futebol inglês Manchester United, segundo um porta-voz do proprietário do grupo de energia Ineos. De acordo com os meios de comunicação do Reino Unido, a família norte-americana Glazer, os atuais proprietários do clube de Old Trafford, estão pensando em vender uma parte minoritária do capital do clube. E olha só, o grande dia da NASA está se aproximando. O novo foguete gigante americano SLS chegou na manhã de quarta-feira à sua plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida, antes de sua decolagem programada para a Lua em 12 dias. Apelidado de Artemis, a missão marcará o primeiro voo do programa americano de retorno à Lua e será lançado sem astronautas a bordo, pois seu objetivo é testar o foguete e a cápsula Orion, localizada em cima dele, para garantir que possam transportar com segurança uma tripulação para a Lua, o que está previsto para acontecer a partir de 2024. Os incêndios florestais na Argélia já provocaram a morte de quase 40 pessoas. Algumas regiões registraram temperaturas de quase 50 graus nos últimos dias. Bombeiros lutam nesta quinta-feira para controlar incêndios florestais no norte e no leste da Argélia, que já deixaram quase 40 mortos e cenas de desolação. O balanço de feridos já passa de 200 pessoas. Na estrada para a cidade portuária de El Kala, locais relataram um tornado de fogo que levou tudo em poucos segundos. Na quarta, 39 incêndios estavam ativos em 14 municípios, alguns que permanecem nesta quinta. Autoridades temem que o vento reavive as chamas em áreas que os focos estavam sob controle. A Argélia alugou um hidroavião russo para ajudar no combate aos incêndios, mas a aeronave sofreu uma falha depois de ser utilizada em vários lugares e não vai voltar a voar até sábado. Todos os anos, o norte do país é afetado por incêndios florestais, um fenômeno que é acentuado com o efeito das mudanças climáticas. Cidades como El Tarf, Guelma e Sucarrás chegaram a registrar temperaturas de 48 graus Celsius nos últimos dias. E a China, que também enfrenta a pior onda de calor já registrada, tem usado técnicas para fazer chover. O objetivo principal é aumentar o nível de um dos principais rios que abastece o país. Muitas províncias anunciaram o uso da técnica de semeadura de nuvens, que faz com que as nuvens existentes no céu aumentem o seu teor de umidade e provoquem chuva. Essa é uma técnica usada desde a década de 40 e a China tem o maior programa de produção do mundo. Apesar dos esforços para driblar a seca em um dos principais rios que abastece o país, o Ministério de Recursos Hídricos emitiu um alerta, dizendo que os baixos níveis das bacias do rio ainda seguem afetando negativamente o abastecimento de água potável para a população e também para as atividades agrícolas. A China tem enfrentado uma das piores ondas de calor já registrada. O país emitiu alerta vermelho de calor em pelo menos 138 cidades e condados. Diversas regiões têm registrado temperaturas acima dos 40 graus. Mais de 4 milhões de pessoas já foram afetadas pela seca, agravada pela crise climática dos últimos anos.
Chegou a hora de falarmos de Copa do Mundo. Faltam 94 dias para o evento e Leonardo Félix traz informações e curiosidades sobre o maior torneio de futebol mundial no boletim Esquenta Qatar 2022. Hoje o papo é sobre a Copa de 1938 e o artilheiro brasileiro Leônidas da Silva. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Na Copa de 1938, realizada na França, o jogador brasileiro Leônidas da Silva foi o artilheiro com 7 gols. Mas um desses gols poderia ter sido anulado, comprometendo a campanha da seleção que ficou em terceiro lugar no campeonato. Sob uma chuva forte que caía na cidade de Estrasburgo, a chuteira do atacante arrebentou, descolando a sola parecendo uma boca de jacaré. Sem conseguir encontrar um outro número 36 de chuteira, o diamante negro não pensou duas vezes e tirou o calçado. Como as meias na época eram pretas, elas ficaram camufladas pela lama do campo e o árbitro nem percebeu a infração. Logo depois, o atacante marcou para o Brasil já na prorrogação e garantiu a vitória por 6-5 em cima da Polônia. É isso aí, faltam 94 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E ainda sobre a Copa do Mundo, os organizadores testaram hoje o sistema de transporte preparado para o torneio. Tudo mostrou estar de acordo com o planejado para garantir o transporte dos jogadores e das torcidas entre os estádios. Cerca de 1.300 ônibus em 9 rotas participaram do teste, que envolveu a conexão do centro de Doha com os estádios. Também fizeram parte da rede de transporte testada as linhas de metrô e bonde. A FIFA anunciou nesta quinta-feira que os organizadores venderam 2.450.000 ingressos para o torneio, com mais de 500 mil deles vendidos no último período de vendas, de 5 a 16 de julho. Esta será a primeira Copa do Mundo realizada no fim do ano. Tradicionalmente, o Mundial acontece no verão do Hemisfério Norte, época de férias do futebol de clubes da Europa, maior potência da modalidade. Mas, se isso acontecesse, ninguém que está acostumado aguentaria disputar uma partida de futebol durante o verão do Oriente Médio. Uma cratera com cerca de 8,5 quilômetros de diâmetro foi descoberta por cientistas e levantou novas questões sobre a extinção dos dinossauros. A descoberta aconteceu no oeste do continente africano e fez com que estudiosos questionassem o que de fato ocorreu 66 milhões de anos atrás, quando um asteroide caiu na região do Golfo do México, levando à extinção de dinossauros e à formação da famosa cratera de Chicxulub. Chamada de Nadir, a cratera tem 8,5 quilômetros de diâmetro e está a 400 quilômetros da costa da Guiné. Ela tem o mesmo tempo de idade da cratera Chicxulub, o que pode indicar que elas estejam interligadas de alguma maneira, sendo formadas pela queda do mesmo asteroide. Estudos preliminares indicam que a cratera Nadir é fruto do impacto de um asteroide que tinha pouco menos de 0,5 quilômetro de diâmetro, enquanto o que criou a outra cratera tinha aproximadamente 12 quilômetros de diâmetro. A queda do asteroide causou impactos imensuráveis na região, causando tremores de terra, tsunamis e até mesmo uma tempestade de fogo, causando a extinção dos dinossauros e dos seres que habitavam a Terra. A descoberta foi realizada por profissionais de uma universidade do Reino Unido após uma análise feita em conjunto com empresas de mineração, óleo e gás, que analisou as diferentes camadas de rochas e sedimentos subterrâneos. A partir de agora, os cientistas prometeram não medir esforços para saber se realmente a Terra foi atingida por um conjunto de grandes rochas espaciais e desvendar uma série de mistérios que envolvem o caso. Todo verão, cerca de 55 mil belugas migram nas águas abertas do Oceano Ártico para a Baía de Hudson, no Canadá, que servem como refúgio para as baleias. Sob a superfície ligeiramente turva, as belugas se divertem com os turistas que vão a Churchill, no Canadá, para observá-las. A pequena cidade de 800 habitantes não é de fácil acesso. Apenas trens ou aviões chegam à localidade.
Longe do rio Sena, ao norte de Paris, onde uma beluga se perdeu e morreu no início de agosto, este estuário canadense permite que esses cetáceos brancos, que viajam em grupo, aproveitem águas relativamente mais quentes e seguras. Provavelmente temos meio metro de visibilidade, só isso. Imagine viajar em grandes números, tentando manter essa conexão em longo prazo no escuro, porque 6 meses por ano no Ártico o sol não nasce. Você precisa confiar no som para permanecer junto. O som é a união dessa sociedade complexa. O mais surpreendente é que a comunicação entre as belugas às vezes pode ser ouvida da superfície. Apelidados de canários do mar por causa das cerca de 50 vocalizações que emitem, as belugas são animais sociáveis, com um sistema de comunicação muito complexo. Quando você observa como uma espécie muito centrada no som se comunica e vive em um mundo subaquático, onde realmente é necessário confiar no som para quase todos os aspectos da vida, você começa a entender por que a poluição sonora subaquática é um problema tão grande. A população de belugas na Baía de Hudson é a mais importante do mundo. Mas o encolhimento das geleiras devido às mudanças climáticas em uma área que aquece 3 a 4 vezes mais rapidamente do que o resto do planeta é motivo de preocupação para os pesquisadores. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia em mais uma quinta-feira. Um ótimo descanso para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.